O ser humano sempre é curioso quanto às coisas espirituais, às coisas do sobrenatural. E hoje eu quero falar sobre o inferno, que é um lugar horrendo, medonho, o qual a palavra de Deus nos dá algum vislumbre de como que é esse lugar de tormento. E às vezes você nunca se interessou de pensar, de refletir sobre isso, mas é muito importante você também saber do perigo que paira sobre todos nós, né? E não sei você, mas você já se perguntou onde fica o inferno, né? A palavra de Deus fala que o inferno fica aqui na terra, nas profundezas da terra. E o céu fica nas maiores alturas, em algum lugar do espaço. Acima de tudo está o céu. Mas a terra está aqui nesse globo terrestre, no abismo mais profundo da terra, lá está o inferno. O inferno é um lugar onde as pessoas, elas vão e elas continuam tendo a sua existência, vivendo, né? Embora a carne dela, o corpo delas morreram, elas continuam com a sua consciência muito ativa. Então, quando morre algum conhecido meu, alguma pessoa famosa, eu fico perguntando, onde será que está? E eu fico pensando, né? E nós vamos meditar hoje sobre algumas coisas que acontecem lá no inferno, quando a pessoa chega no inferno, né? Aqui no livro de Salmos, capítulo 11, já vai começando a lançar luz sobre o que acontece lá no inferno. Que diz assim, capítulo 11, versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Olha, isso só é possível em algum lugar, né? A palavra de Deus está falando que vai chover laços, fogo e enxofre. Dizem que o enxofre ele é 7 vezes mais quente, faz o fogo ficar 7 vezes mais quente. Imagine chovendo fogo líquido em cima da pessoa, junto com o enxofre, né? Fogo líquido com enxofre. Sempre, direto. E a palavra de Deus está falando que é vento tempestuoso. Imagine você no inferno, respirando aquele ar quente. Entra dentro da pessoa queimando, abrasando. Não é à toa que aquele homem que estava no inferno, ele estava no maior tormento, querendo um dedo molhado de água, né? E lá no inferno também, no livro de Isaías 65, 13, a palavra de Deus fala que lá no inferno a pessoa vai sentir todas as vontades que a pessoa tem nessa terra, por exemplo, as necessidades fisiológicas nossas, ela vai sentir lá. Por exemplo, aqui no versículo 13 do capítulo 65, diz assim a palavra: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito. Estão vendo aqui quanta coisa ruim que vai acontecer lá no inferno? Mas vamos supor que lá no inferno a pessoa estivesse morrendo de fome e fosse possível um de nós pegar uma água aqui desse mundo, ou uma comida, e levar para eles. Será que satisfaria eles? Não. Por quê? Porque eles não estão mais no corpo físico. Eles estão sentindo fome, sede, mas não é saciado, porque a comida aqui é física, não iria saciar eles. A comida que saciaria eles seria a comida espiritual, igual Jesus disse, eu sou o pão, né? Eu sou a água viva. Mesmo que talvez eles não entendessem isso aí, se nós estendêssemos a comida, eles iriam querer comer, mas isso é um espírito, não iria conseguir. Então imaginem a pessoa que entrou no inferno hoje, ele está com toda aquela sensação de comer, beber,
E vai aumentando aquilo ali, cada dia aumentando, aumentando, e a fome dele nunca é saciada. Ele está com mais fome hoje do que ele estava ontem. E amanhã ele vai estar mais com fome amanhã do que estava hoje. É isso que esse texto vai dizendo, né? Então, o inferno é um lugar horrível. No livro de Jó, Jó capítulo 26, a palavra de Deus, ele dá uma dica mais ou menos. Onde está o inferno, né? Está aqui no versículo 26. E o versículo, capítulo 26, o versículo 5. Diz assim: os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. Quer dizer, eles estão lá tremendo. Tremendo como? Por causa do terror que eles estão sentindo. Debaixo das grandes águas. Debaixo das águas. Você sabe que na terra passa muita água, né? Então eles estão mais abaixo ainda daquele turbilhão de água. Os mortos tremem. Se eles tremem, é sinal que eles estão vivos, né? Estão cientes. Então, meus amigos, você que está vendo esse vídeo aqui, o inferno é uma terrível realidade. E lá no livro de Jeremias 13, versículo 16, olha o que diz aqui, né? Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e lá é trevas que você pode apalpar. Imagine, eu não gosto de escuridão, Deus me livre de escuridão. Ninguém gosta de escuridão, né? Antes que tropece vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a muda em sombra de morte e a reduz à escuridão. Então, é muito terrível a pessoa que vai para o inferno. No livro de Salmo 140, versículo 10, para nós finalizarmos aqui, 140, versículo 10, diz assim: caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não se tornem a levantar. Então no inferno tem tudo isso. E você que está vendo esse vídeo aqui, você já se preparou para você não ir para esse lugar horrível? Você já passou fome? Eu já passei fome, já tive sede, é horrível. Imagine você estar numa escuridão, num breu, numa angústia que palavras nenhuma nesse mundo dá para descrever, né? Tristeza, vergonha, que a palavra de Deus fala que os pecados vai estar lá junto com o ímpio, o pecador, para que no dia do juízo, não sei como que é isso, mas vai estar lá, e você passando uma vergonha, que é hoje falando isso que vai ter vergonha lá, você nem liga. Ah, mas como? Mas é vergonha. Você já sonhou? Eu já tive sonho, eu nu, no meio de muita gente, é uma vergonha horrível. Já passei por isso. Agora imagine o inferno, uma vergonha eterna. E lá no inferno, será que nós vamos conhecer as pessoas? Sim. O livro de Ezequiel, né? O livro de Ezequiel fala. O livro de Ezequiel, capítulo 32, versículo 31. Fala que teve um rei, Faraó, né? Ele foi para o inferno. 32, 31. Ele foi para o inferno e reconheceu uma pessoa que estava lá. Foi para o inferno também, que tinha derrotado ele numa guerra que ele teve. Está aqui, versículo 31 do capítulo 32 de Ezequiel. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor. Né? Então aqui está falando do inferno também. Está falando do inferno. Aí está dizendo aqui, ó, porém, ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, né, abatidos à espada, desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. A cova é o inferno. Então fica aqui a nossa reflexão, aqui você fica muito atento, esse lugar horrível, por toda a eternidade, você nunca mais vai ter sossego nenhum. Imagine, você já parou para pensar sobre isso?
Espero que você pense sobre isso.